Boa noite, amigos queridos da Sociedade Espírita Jesus. É um prazer estar uma vez mais com os irmãos, conversando sobre doutrina espírita. Um abraço fraternal e, como já é de praxe, como já é de costume, gostaria de convidar os irmãos para abrirmos o nosso singelo encontro de hoje com uma breve oração, pedindo aos benfeitores amigos que nos amparem, que nos protejam, que nos intuam nessa empreitada, nessa tarefa de falar, de debater, de conversar sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Então, elevamos o pensamento a Deus, buscando o aconchego do Pai, o amparo do Mestre, do sublime amigo, de Jesus, nosso modelo e guia, e de nossos benfeitores espirituais, para que possam nos amparar na caminhada. Que possamos, inspirados por esses celestes amigos, colocarmos a candeia em cima do candeeiro, permitindo que a luz poderosa do Evangelho, da doutrina espírita, nos ilumine o caminho uma vez mais. Gratos que somos pelo amparo, pela assistência e pela oportunidade no trabalho da vinha, pedimos a permissão de darmos por aberto nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos queridos, a solicitação do Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita de Jesus era que conversássemos, que debatêssemos acerca do tema A Piedade, do livro Pão Nosso, capítulo 107. Então, preparamos um singelo material que tentaremos passar para os irmãos, que vai nos orientar na nossa conversa, no nosso trabalho de hoje. Então, o nosso tema de hoje é a piedade, que faz parte do capítulo 107 do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, seu mentor, seu guia, onde nesse livro Emmanuel tece comentários evangélicos à luz da doutrina espírita, inicialmente publicados, né, no periódico O Reformador, hoje o segundo periódico espírita publicado no Brasil e hoje o mais antigo publicado em atividade nos dias de hoje, editado pela Federação Espírita Brasileira. O livro Pão Nosso, ele faz parte da coleção Fonte Viva, que é composto pelos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Fonte Viva. Esses conjuntos de 5 livros, conhecido como coleção Fonte Viva, são muito utilizados em reuniões doutrinárias, no Evangelho no Lar, como leitura preparatória antes de alguma atividade com o objetivo de harmonização. Então, são obras bastante conhecidas. A de hoje, que temos para hoje, está no livro Pão Nosso, como já nos referimos,
capítulo 107, que tem como título Piedade. Quando falamos em piedade, né, sempre é bom conceituar, se nós formos ao dicionário, né, a palavra piedade, ela vem do latim pietas, ou pietas, né, que é o cumprimento dos deveres para com os pais, a pátria, né, os deuses. Tem como conceito também a prática de leis religiosas, como, por exemplo, a devoção. Ah, a pessoa é muito piedosa, né, muito devotada. Mas o conceito que nos interessa, que nós trabalharemos hoje, né, é o segundo, né, como vontade, né, de diminuir ou de se solidarizar com o sofrimento alheio. Né? Compaixão, dó, lástima, misericórdia. A piedade é a empatia, né? É a capacidade de perceber a dor do outro, e ela é dinâmica quando essa piedade é voltada, é devotada para diminuir, para amenizar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. Tá? Obtemos esses conceitos aí do dicionário Priberan da língua portuguesa. O termo piedade, ele não é alheio à doutrina espírita, né? Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita, mais precisamente no capítulo 13, item 17, uma comunicação do Espírito Miguel, obtido na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, onde a temática é sobre a piedade. E selecionamos alguns trechos dessa comunicação bastante extensa, né? Então, por isso, nós fragmentamos, pensamos alguns fragmentos. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, né, nesse trecho, né, o Espírito Miguel já coloca a importância desse sentimento, né, desenvolvermos a empatia, a capacidade de sentir, de entender, de compreender o sofrimento alheio. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, né, esquecimento, ouvido no sentido de esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, nesse trecho, né, o Espírito Miguel já faz uma ressalva. A piedade bem sentida, verdadeiramente sentida, é amor e devotamento, né? E que ela é o sentido do que Jesus realmente vivenciou e pregou na sua passagem aqui na Terra. E, finalmente, né, ele completa que a piedade é o melancólico, uma celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, a piedade, ela antecede a caridade, que é o amor em movimento. Então, para que nós possamos praticar esse amor, é interessante, é importante, é fundamental nós desenvolvermos essa empatia, essa capacidade de perceber, de nos condoer, de nos sensibilizarmos com o sofrimento alheio e termos um desejo de amenizar. A piedade possibilita um diagnóstico, né, de onde está o sofrimento no outro, na sociedade, para que aí sim possamos agir por meio da caridade, por meio desse amor em movimento que é a caridade. Né? Belíssima e importante mensagem essa do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. Capítulo 13, item 17. Passando um pouquinho a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mais especificamente, né, a psicografia do espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, jornalista, escritor,
polemista, membro da Academia Brasileira de Letras, né, que, após desencarnado, passou a escrever reportagens, crônicas, contos, textos do além através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É muito interessante a obra de Irmão X, exatamente porque ele continua sendo o mesmo jornalista, o mesmo polemista, o mesmo escritor, agora do plano espiritual, através do querido médium mineiro, reportando e escrevendo a sua vida, as suas percepções do mundo espiritual. Um dos livros psicografados por Irmão X é o livro Luz Acima. E neste livro, no capítulo 44, Irmão X vai nos contar um conto, uma história do plano espiritual, que tem como título Do Aprendizado de Judas, e que ele vai narrar, né, um momento da vida de Jesus e do encontro, da relação dele com Judas. Até esse apóstolo vai aparecer em várias oportunidades na obra de Irmão X, inclusive, num determinado momento, Irmão X vai entrevistar o espírito de Judas no plano espiritual. É muito interessante e muito curiosa também a atenção a que esse espírito se dedicou, se devotou ao espírito de Judas. Mas, voltando ao livro Luz Acima, e mais especificamente o capítulo 44, que tem como título Do Aprendizado de Judas, Irmão X vai nos contar uma história de que Judas era um apóstolo muito empolgado, embora ele vivesse, ele acreditasse e fosse bastante, na Boa Nova, e fosse bastante amoroso com Jesus, ele tinha uma personalidade bastante impulsiva e inquieta. Ele apaixonava, para ser assim, pela Boa Nova, mas o seu temperamento fazia com que, muitas vezes, ele se achasse dono do evangelho e do trabalho missionário, e tomasse decisões, assim, até sem consultar o próprio Jesus. Né? Então, foi assim que ele criou uma espécie de caixa, um pecúlio, uma bolsa, né, em que coletavam-se donativos para que pudesse acontecer, economicamente manter os trabalhos, as ações evangélicas à época de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que Judas abraçava a Boa Nova, ele entrava em conflito com o seu temperamento irritadiço, inquieto, intempestivo, onde, de uma forma ácida e crítica, ele era muito duro com as outras pessoas. Então, em vários episódios, essa rudeza, essa acidez, faziam com que as pessoas acabassem se afastando dele. Então, Humberto de Campos vai narrar vários episódios, como, por exemplo, quando Levi, né, o apóstolo Mateus, apresenta alguns herodianos, alguns administradores de Herodes que se simpatizavam com a Boa Nova e queriam dar donativos, ajudar no trabalho. Judas aceita, mas tecem críticas de que eram exploradores do povo, homens de má vida, e que aquele dinheiro não era um dinheiro puro, não era um dinheiro limpo. A mesma coisa acontece quando Joana de Cusa apresenta uma matrona romana muito sensibilizada com a mensagem do Cristo, querendo doar donativos para a Boa Nova, para a execução da Boa Nova. Judas aceita, mas fala que você é uma mulher de má vida, que após usufruir de todos os prazeres do mundo, agora quer dar dinheiro e comprar um lugar no céu. A senhora se escandaliza ao ouvir aquilo e se afasta de modo triste e acabrunhado. O mesmo aconteceu com o próprio Zaqueu,
que foi convidado pelo próprio Jesus a abraçar o evangelho. E Judas tece tristes comentários a respeito do próprio Zaqueu. Esse é um explorador, é um traidor do povo que se bandou para o lado do romano, pode enganar Jesus, mas a mim ele não engana. Pedro vai trazer próximo a Jesus Jeroboão, um fariseu que simpatizara com os ensinamentos do Cristo. Judas tece a ele os piores comentários. Mas esse homem é terrível, conheço há mais de 20 anos. Ele não me engana. Ele uma vez esbofeteou o próprio pai por causa do que ele achou que ele tinha desviado uma pipa de vinho. Não, esse homem não me engana, é um lobo na pele de cordeiro. E o próprio Jeroboão, ouvindo aquilo, ele dizia essas coisas na frente das pessoas, ficavam tristes e acabrunhados. Uma senhora na Cesareia, que teve um marido doente, resolveu lá criar um abrigo na sua própria casa para os necessitados. Judas teceu pesadas críticas àquela senhora. Mas aquela senhora, quem é ela para fazer isso? Pois o próprio marido adoeceu de desgosto ante as coisas que ela fazia. E essa senhora, ouvindo esses comentários duros e terríveis, recuou, desistiu de fazer aquela casa de socorro para necessitados, trazendo prejuízo para aquela multidão de aflitos, de sofredores daquela cidade. Então, esse comportamento fazia com que as pessoas se afastassem de Judas, e não confiassem nele, se isolassem Judas do convívio apostólico, e Judas se ressentia disto. Certa vez, eles caminhavam durante uma região árida, Jesus e Judas, e após a caminhada, eles acharam um poço, né? E nisso, Judas, antes de beber água, com os olhos marejados de lágrimas, volta para o mestre: Rabi, o que acontece que as pessoas se isolam de mim? Que eu não consigo formar relações duradouras. E Jesus ia dar um ensinamento a Judas, vendo os seus olhos cheios de lágrimas, né, que teimavam e não caíam. E nesse momento, Judas vai ao singelo poço e tenta pegar água para beber. E ele, afoito, né, num movimento errado, sua mão passa a lâmina d'água e toca o fundo do poço, do lodo, levantando o lodo e a lama que tinha no fundo, sujando a água. E ele, que desastrado que sou, agora tenho que esperar a água baixar para poder beber. E Jesus, olhando para Judas, diz: por nesse poço singelo, meu filho, tu tens um profundo ensinamento para os teus problemas. Assim como para beber a água que mata a tua sede, não é necessário revolver a lama e o lodo do fundo e da margem do poço. Pega e delicadamente, oportunamente, retira a água da superfície. Assim com as pessoas. Não é necessário revolver o mal, a ignorância, os equívocos que nossos irmãos fizeram durante a sua jornada. Aceita o bem, que é o tesouro mais precioso, e o amor que eles devotam a ti, para que o que há de melhor não se perca. Judas mudou o semblante do rosto, mas não falou mais nada até o final da jornada, ficando em silêncio, meditativo, refletindo. Essa história, essa belíssima história contada por irmão X, né, nos mostra um comportamento bastante comum, onde não raro adotamos um comportamento supostamente piedoso, né, de empatia com os nossos semelhantes, mas tecemos pesadas críticas, pesadas
observações duras, por vezes até cruéis, aos semelhantes que são alvo da nossa ação piedosa ou caritativa. E é sobre esse tipo de comportamento bastante comum que Emmanuel vai falar no livro Pão Nosso, no capítulo 117, que tem como título Piedade. E é um comentário que ele vai fazer em cima de um versículo da primeira carta de Paulo a Timóteo, mais especificamente capítulo 6, versículo 6. Mas é grande o ganho a piedade com contentamento. Mas é grande o ganho a piedade com contentamento. E começa Emmanuel comentando. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. E aí começa a vir uma série de comentários que Emmanuel vai tirar, que aparecem no nosso dia a dia. Observações cruéis. Por exemplo, ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me. Contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristão. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz, macia e mãos espinhosas. Então, Emmanuel nos coloca que não raro a piedade vem, mas acompanhado de uma crítica ácida, de uma explicação, de um agulhão cruel da crítica e da dureza da observação e da crítica mordaz. Quando a piedade é o amor que não critica, segue o benfeitor, deita mel e veneno, balsamiza feridas, mas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores das experiências com pães recheados de fel. Então, após esse diagnóstico, Emmanuel nos dá um ensinamento. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem, para descurar-se dele em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prenda às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes e cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, o conselho de Emmanuel, a interpretação de Emmanuel, é que a piedade tem que vir, tem que se manifestar sem a crítica, sem a agudeza. Aquele que faz o gesto de amor, que não observe naquele momento o comportamento passado. Simplesmente ajude, acolha, vendo um irmão que erra da mesma forma que nós, espíritos imperfeitos, erramos, nos equivocamos,
e caímos e fracassamos em muitos momentos. A alma que já vem sofrida, que já vem em dor, ela já tem a sua cota de sofrimento, sem que seja necessário a acidez, a explicação daquele que pretensamente oferece um auxílio a aumentar ainda mais as suas dores, a sua dor. Fica a imagem de Judas no conto narrado por Irmão X, em que com a sua acidez, com a sua leviandade, com a sua crítica, não só atrapalhava a operação do bem, como acabava ele se insulando, afogando na sua própria acidez, colhendo para si tão somente a solidão e o isolamento. É importante aprendermos a praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação, nos dizem os espíritos. Para que a caridade aconteça, a piedade deve vir primeiro. Porque a piedade é a empatia, a compaixão, a capacidade de enxergar a dor no outro. Mas à medida que enxergamos e planejamos a caridade, ela deve vir com amor e não com crítica. Visto que aquele irmão já sofre o suficiente. Já tem a sua cota de dor sem que eu aumente através da minha crítica, que muitas vezes é dourada de sinceridade, onde a rudeza, a acidez, na minha visão, ela é travestida de sinceridade. Porque o ácido, o rude, o grosseiro, muitas vezes não se vê como rude, como ácido, como grosseiro, mas como uma pessoa sincera, franca, verdadeira, autêntica. O outro não é obrigado a ouvir as nossas explicações, a receber as nossas agulhadas. Ele já tem a sua cota de dor, sem que seja necessário que eu as aumente. Cabe ao cristão, e especificamente ao espírita, vir com o bálsamo, não com o ácido. Com o curativo, não com a queimadura. E aí sim, começaremos a ser verdadeiramente úteis. Deixamos essa linda imagem, né, de Madre Teresa de Calcutá, sem dúvida, um espírito evoluidíssimo, um missionário que deu uma vida, na sua vida, um testemunho de piedade e de caridade, aí servindo, alimentando, sem questionar e sem jogar na cara desse irmãozinho seus defeitos, suas imperfeições, suas fraquezas e suas mazelas. Fazendo simplesmente o bem sem perguntar. Deixamos essa bela imagem para nossos irmãos, na certeza de que, sobre a inspiração dessa irmã querida, possamos nós também, inspirados em Madre Teresa de Calcutá, também nós desenvolvermos em nossos corações essa piedade verdadeira, singela, simples, transparente, que busca tão somente exercitar o amor e ajudar o nosso irmão
na certeza de que todos nós trazemos em nosso íntimo fraquezas, equívocos, e a simbologia perfeita que Jesus usou para esclarecer Judas serve para todos nós. No poço das relações, da convivência, não revolvamos o lodo que todos nós trazemos no fundo. Não cutuquemos a sujeira na margem que todos trazemos, mas buscamos a água límpida do amor que todos temos para oferecer. Bebamos desse amor e sirvamos esse amor aos nossos companheiros de jornada. Os vícios, os equívocos, as imperfeições, os maus comportamentos, os condicionamentos equivocados, no seu tempo, ao seu momento, se resolverão, se diluirão, desaparecerão sob a égide educativa do Evangelho, da doutrina espírita, mas sempre sob a sintonia e o diapasão do amor. E que Deus nos abençoe e o Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre, para que possamos todos termos e desenvolvermos em nossos corações esse amor que transborda, que se derrama sobre os outros, que mata a sede de afeto, que refresca as almas sofridas e que consola e que lava das impurezas todos aqueles que se banham nessa fonte sublime. Era isso que tínhamos para hoje. Convidamos os irmãos a lerem e a buscarem a biografia que utilizamos para hoje. O livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, e o livro Luz Acima, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos. Era isso que tínhamos para os irmãos, que Deus nos abençoe, e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Convidamos os amigos para encerrarmos através de uma prece. Pai amado, ampara-nos e ensina-nos a sermos essa fonte piedosa, que auxilia sem criticar, que ampara sem admoestar, que atende aos irmãos de forma amorosa. Desperta em nós o amor, sentimento sublime que abre as esferas, as portas das esferas mais elevadas da vida. Que possamos desenvolver em nós o amor e exercitarmos esse amor por meio da piedade e da caridade. E aí sim, brilhando, refletindo no nosso perispírito a pureza que a nossa alma alcançou, possamos, resplandecidos de luz, adentrarmos as esferas mais elevadas, nos aproximando de Jesus e dos bons espíritos. Caminho é o conhecimento, mas a chave é o amor. O amor vivido, o amor demonstrado, o amor manifestado. Como bem nos fez Jesus, como exemplificou dos caminhos do Mestre, Madre Teresa de Calcutá. Que Deus nos ampare, sob a inspiração desses amigos. Que a espiritualidade nos proteja, Jesus nos ilumine, e que possamos todos desenvolvermos e conquistarmos esse amor. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos proteja. Um abraço, muita paz a todos.